Oi, pessoal, tudo bom? Ó, eu aqui de novo, tá? Fiz uma aula gravada também no PowerPoint com a resolução dos exercícios de solubilidade, tá? Passo a passo, explicando direitinho para vocês. Assistam e aí depois, quando a gente tiver a aula ao vivo, vocês podem tirar dúvidas, tá? Eu achei melhor. E aí dá para vocês analisarem, porque às vezes eu vou fazendo ao mesmo tempo e na hora você não percebe a dúvida, né? E aí vocês vendo gravado, dá tempo de vocês pararem, pensarem, para depois resolver, né? Se ficou algum probleminha aí, tá bom? Então eu vou gravar, vou tirar o vídeo para ficar menos pesado, para poder postar para vocês. Vai ficar só a minha voz. Bom, pessoal? Então um beijo, bom estudo aí para vocês, tá? Então a questão número 1, tá, da apostila de vocês, dessa aula, né, que eu falei, exercícios da Fufu, tá? Só lembrando, é um exercício da página, deixa eu pegar aqui direitinho para vocês, da página 552, tá, gente? A gente vai fazer todos esses exercícios. A aula 19, depois eu vou fazer ela gravada, vou passar para vocês, tá, gente? Eu dei uma invertida aí na posição das aulas, tá? Eu sei que ainda falta essa aula de classificação das dispersões, tá? Tá anotadinho aqui. Então, o exercício da Fufu me deu um rótulo, com várias informações, então vamos ver o que ela pede. Considerando as informações apresentadas no rótulo, qual é o estado físico da substância contida no frasco a 1 atm 25 graus Celsius? Justifique. Para eu saber o estado físico sólido, líquido ou gasoso, eu preciso do ponto de fusão e do ponto de ebulição, né? Então, eu preciso desses dois dados aqui para analisar o item A. E para analisar o item B, ele fala da solubilidade, ó. Foram adicionados uma massa da substância X em 200 gramas de água. Determine a massa da substância que não se dissolveu. Aqui tem a ver com solubilidade. Então, aí eu vou precisar dessa informação aqui, tá? Então, vou para o próximo slide, porque aí eu já direciono o que eu preciso dessa tabelinha para poder responder. Então, aqui, ó, ponto de fusão. Menos 23 é a mudança de estado de sólido para líquido. O que significa isso? Que antes de menos 23 é sólido, em menos 23, que é uma temperatura baixa, passa do sólido para o líquido. Acima do menos 23, fica líquido até chegar ao ponto de ebulição, que aí do líquido passa para o gasoso. Isso acontece a 77 graus Celsius. 25 é uma temperatura maior que menos 23, mas é menor que 77. Conclusão, o estado físico da substância vai ser líquido. O que ela quer que você justifique? Quando ela fala assim, justifique, ela quer que você fale que você analisou os pontos de fusão e ebulição. E que você escreva que 25 graus Celsius é um valor maior que menos 23 graus Celsius, mas menor que 77, tá? Para justificar o estado físico líquido dessa substância. A segunda pergunta, ele fala de solubilidade, então eu tenho que olhar aquela parte lá da tabelinha que fala solubilidade em água. Dessa substância, a solubilidade é de 0,1 gramas a cada 100 gramas de água, certo? Só que você tem quanto de água que o exercício falou? 200. Então, você vai achar qual a massa que você consegue dissolver. Gente, entenda os dados. A solubilidade informa o que dissolve. Então, se você colocar 200 gramas de água, você consegue dissolver, você consegue calcular o que dissolve. Daqui para cá é o dobro. Então, o dobro de 0,1 é 0,2. Essa é a massa que dissolve. Só que a pergunta do exercício é: qual a massa da substância que não dissolveu? Foram colocados 56 gramas. Desses 56, 0,2 dissolveu. O que não dissolveu foi a diferença, que vai lá para corpo de fundo. Então, se foram adicionados 53 gramas da substância
e dissolveu 0,2 gramas. A massa que não dissolveu foi. A diferença foi lá para corpo de fundo, que é 56 menos 0,2, 55,8 gramas. Essa seria a resposta, tá certo? E a pergunta C, ela me dá uma figura representando a substância X no primeiro frasco, no segundo frasco representando a água, e aí, segunda fase desse exercício, né? Complete o esquema da página de resposta representando a aparência visual da mistura formada pela substância X e água, quando decorrido certo tempo não for mais observada a mudança visual. Justifique. Isso em relação ao que foi falado da substância, né? Foi colocado aquela massa, 0,2 dissolveu na água e o resto foi para o fundo. Ele quer que você desenhe. Por isso que ele fala para você, a FUVEST pede para levar régua, né, gente? Porque você vai precisar de régua para deixar bonitinho aqui, né? Então, o que ele quer que você coloque? Que a água conseguiu dissolver 0,2 gramas de X, que foi o que a gente calculou no item B. Aquela massa que não dissolveu foi de 55,8 gramas. Você vai colocar aqui junto o X aqui, que não dissolveu, tá aqui, tá? É 55,8 gramas. Então, ele queria que você fizesse essa imagem. A água mostrando que dissolveu 0,2 e o X mostrando que uma parte dele não dissolveu, ficou lá no fundo do recipiente. Por que a gente sabe que ficou no fundo do recipiente e não boiou? Porque a substância X tem uma densidade de 1,59 gramas, enquanto a água tem uma densidade de 1. Então, a substância que não dissolveu é mais densa que a água, por isso que eu sei que ela lá no fundo. Se aqui a densidade fosse menor que 1, fosse, por exemplo, 0,8, essa imagem teria que estar aqui em cima, tá certo, gente? Então, esse seria o desenho para esse exercício. Aqui a explicação, tá? Analisando as analisando as densidades, aqui teria que ter 2 pontos ou 1 ponto, né? A substância X é mais densa que a água, a massa de X que não dissolveu ficará no fundo do recipiente, certo? Exercício 2, tá? O exercício 2 me dá uma tabela, fala que essa tabela é a solubilidade de um sal X em 100 gramas de água em função da temperatura. Com base nos resultados obtidos, foram feitas as seguintes afirmativas. A solubilização do sal X em água é exotérmica? Eu aumentei a temperatura, aumentei a solubilidade ou diminuí? Aumentei, né? Que dissolução gosta de calor? Eu aumentei a temperatura, dissolveu mais. Significa que a dissolução gostou de calor, certo? Quem gosta de calor é aquela que absorve, hein, gente? Se ela gosta é porque ela absorve, tá? Então, esse sal X ele tem uma dissolução endotérmica, aquela que absorve, e não exotérmica. Então, o primeiro é falso. Então, o primeiro é só teórico, né? Agora, o 2 e o 3 é mais de cálculo. Ao preparar uma solução saturada do sal X, saturada significa que você dissolveu o limite a 60 graus Celsius. Então, eu estou aqui a 60 graus Celsius, só que ele colocou 200 gramas de água. Ao resfriá-la até 10 graus Celsius, serão precipitados 19 gramas desse sal? Então, vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ir para o próximo slide. Então, aqui, tá? Voltando à mesma pergunta. Eu tenho aqui 200 gramas de água. Se é uma solução saturada, significa que eu consegui dissolver o limite nessa temperatura. Nessa temperatura, lá naquela tabela, dissolve 37 gramas em 100 gramas de água. Tá lá na tabelinha. Só que foi colocado 200 gramas. Então, eu vou calcular qual a massa que eu consegui dissolver. O dobro aqui, o dobro de 37 e 74. Então, eu tenho aqui 74 gramas dissolvidos. Abaixei minha temperatura para 10 graus Celsius. Vou lá na tabela e olho. A 10 graus Celsius, dissolve, tá lá na tabela, 18 gramas em 100 de água, mas eu tenho 200 de água.
vou calcular quanto que eu consigo dissolver. Esse é o momento importante do exercício, você entender o que você está calculando. Quando você usa a solubilidade, você calcula o que você dissolve. Então, dobrou aqui o dobro de 18, 36. Eu dissolvo 36. Só que eu estou vindo desse frasco, que está dissolvido 74, gente. O que vai acontecer? A diferença não vai para o além, né? Eu só consigo dissolver 36. O que estava a mais dissolvido aqui vai precipitar. Quanto que é esse valor? O total dissoluto inicial é 74. Então, se aqui dissolveu 36, 38 foi o que precipitou. Somando 36 com 38, dá 74, tá? Eu fiz a conta aqui, a subtração, tá certo? Então, voltando lá para falar se é verdadeiro ou falso. Ao preparar essa solução e depois esfriá-la, serão precipitados 19 gramas do sal? Não, serão precipitados 38 gramas do sal. Então, a 2 também é falso, tá? E a terceira, ele pergunta se uma solução contendo 90 gramas de sal e 300 gramas de água a 50 graus Celsius apresenta precipitado. Vamos lá, 50 graus Celsius está aqui. Eu consigo dissolver quanto no máximo? 32 em 100 de água. A gente não pode olhar a tabela do que dá, tá? Então, nessa temperatura que ele me deu, eu dissolvo 32 em 100 de água. Mas eu tenho 300, então eu consigo dissolver 3 vezes esse valor. A massa que eu consigo dissolver é 96. Se eu estou colocando 90, eu não estou colocando menos do que eu consigo dissolver? Então, vai dissolver tudo. Não vai ter precipitado. A minha solução aqui vai ficar insaturada, né? Eu coloquei menos do que eu conseguiria dissolver. Portanto, é falso também. Então, todas são falsas, tá? Então, a alternativa desse exercício é a A. Nenhuma das afirmativas está certa, certo? Exercício 4. Ele fala da sacarose, fala que a sacarose é extraordinariamente solúvel em água, como mostram os dados da tabela. Muito solúvel, né? Ó, 220 gramas para cada 100 de água eu consigo dissolver, né? Aí vai a pergunta. Então, vamos se organizar. Prepara-se uma solução saturada dissolvendo 65 gramas de sacarose em 25 gramas de água a 50 graus Celsius. Ele já está falando que você está produzindo uma solução saturada nessa temperatura. A quantidade de água a ser adicionada a essa solução inicial, de modo que, quando a solução resultante for resfriada para 30, tenhamos uma solução saturada de sacarose em água sem presença de precipitado. Então, vamos entender o exercício. Você tem uma solução saturada a 50 graus Celsius e você quer abaixar a temperatura e não quer que precipita. A pergunta dele é qual a quantidade de água você tem que adicionar nesse frasco aqui para não precipitar. Essa é a ideia, é um exercício mais complicado esse de interpretação. O que a gente faz? Faz frasquinho, hein, gente? Faça frasquinho, porque você não se perde, sério, tá? Não tenha preguiça, não. Faça frasquinho. Então, vamos fazer, ó. Eu tenho aqui 50 graus Celsius, estou aqui. 25 gramas de água, coloquei aqui dentro 65 gramas do soluto. Agora, a minha pergunta vai ser invertida, porque, na verdade, agora, ele pergunta da água. É o contrário do que a gente estava fazendo. Então, ó, 220 gramas dissolve em 100 gramas de água. 220 gramas a 30 graus Celsius. Aqui já está dissolvido 65, tá? Então, não preciso pensar aqui. O meu problema está a 30 graus Celsius. Aqui eu não preciso pensar nos dados, porque ele já falou que está dissolvido, tá? Porque ele fala solução saturada, ó. Solução saturada, então ele já falou que está dissolvido. 220 gramas a 30 graus Celsius, eu dissolvo se eu tiver 100 gramas de água.
quanto que eu preciso de água para dissolver os 65 que eu tenho vindo desse frasco? Entenderam a ideia? Quanto que eu vou precisar de água para conseguir dissolver esses 65? Então, aí a regrinha de 3 muda a ideia. Agora, eu vou achar a massa de água que eu preciso. Fazendo esse x aqui, 65 vezes 100 dividido por 220, a massa de água que eu preciso é de 29,5 gramas. Então, esse valor é a massa de água que eu preciso ter para conseguir ter os 65 gramas dissolvidos aqui. Então, quanto que eu preciso adicionar de água? Eu tinha 25. Preciso ter 29,5 para conseguir dissolver os 65. Então, eu preciso adicionar 4,5 para ter esse valor. De 25 para 29,5, a diferença é de 4,5. Aí eu consigo ter os 65 gramas dissolvidos. Entendido a ideia? Tá? Então, voltando rapidinho. Eu tenho um frasco de uma solução saturada, 50 graus Celsius, com 25 gramas de água e 65 gramas de sacarose. Solução saturada. Ah, Erleise, eu perguntando para mim mesmo. Por que você não fez a regrinha de 3 aqui? Porque ele já falou que a solução está saturada com essa quantidade, então não preciso pensar. Aí, ele quer saber quanto de água eu tenho que colocar aqui para que eu continue tendo esses 65 gramas dissolvidos, só que agora a 30 graus Celsius. Então, eu venho aqui a 30, 220 em 100 de água. Se eu quero dissolver 65, eu acho a massa de água que eu preciso. Preciso ter 29,5. Isso é o que eu preciso ter, só que eu tenho 25. Então, eu preciso acrescentar mais 4,5, que somado com os 25, me dá o que eu calculei. Tá certo, pessoal? A questão 5, né? Analise o gráfico que representa a solubilidade do CO2. Me deu a massa molar, tá? Que é por mol, veio esse menos 2 aqui errado. 44 gramas por mol, mol a menos 1. Em água, dá a pressão de 1 atm. Temos o gráfico aqui de solubilidade, gramas em 100 ml de água. Olha só que diferente. Ah, Elise, ele não deu para 100 gramas. Não deu, porque eu não quis. Tá? Deu em ml. Você usa os dados. E aqui, temperatura. A curva desce. Significa que o gás carbônico não gosta de calor para se dissolver. Foi aumentando a temperatura e a solubilidade foi diminuindo. Eu comentei isso com vocês em aula. Gás não gosta de se dissolver. Mas é quando se aumenta a temperatura, né? Mas aqui dá para ver pelo gráfico. A dissolução do gás carbônico em água é um processo endotérmico ou exotérmico? Quem gosta de calor é endo, quem não gosta é exo. A justificativa é você falar que você analisou o gráfico, tá? Então, é um processo exotérmico, pois, analisando o gráfico, o aumento da temperatura diminui sua solubilidade. Só isso, bom, gente? Agora o B. Calcule a quantidade de gás carbônico em mol dissolvida em 1 litro de água a 10 graus Celsius e 1 atm, que é o que ele fala aqui em cima. Saturada. Saturada significa que você dissolveu o limite. Apresente os cálculos efetuados. Primeiro, vou ter que olhar o gráfico para ver, nessa temperatura, quanto que eu consigo dissolver. Vou aqui a 10 graus Celsius, bato na curva. Aqui é o quanto eu dissolvo, tá? Lembra que a curva te dá o limite. Olhando de quanto vai aqui, vai de 0,202. Aqui é 0,1, gente, aqui é 0,2, aqui é 0,22. Vai aumentando de 0,02, ó. 0,02, 0,04, 0,08, 0,10, tá vendo? 0,012, 0,14, 0,16, 0,18, 0,20. Cuidado que tem que ver direitinho o gráfico, tá? Então, essa temperatura eu dissolvo 0,22 gramas em 100 ml de água. Só que eu tenho quanto de água? 1 litro. Então, vou fazer a regrinha de 3 para ver quanto que eu consigo dissolver. Analisando o gráfico, quando ele fala justifique com os cálculos efetuados, não é que ele quer ver como você faz a conta, ele quer ver de onde saiu, tá?
Analisando o gráfico, a 10 graus Celsius eu dissolvo 0,22 gramas em 100 ml de água. Mas eu tenho 1 litro, que equivale a 1000 ml, tem que colocar na mesma unidade aqui bonitinho. Acho a massa que eu consigo dissolver. Essa massa é de 2,2 gramas. Só que a pergunta dele não é a quantidade do gás carbônico em massa que eu dissolvo, e sim em mol. Quando que massa vira mol? Quando eu uso massa molar, né? 1 mol tem 44 gramas, foi dado aqui. 2,2 gramas, acho um mol. Aqui poderia chamar de X, tá, gente? É que quando é mol eu gosto de chamar de N, mas é frescura minha, tá? Ó, a conta aqui é fácil. Esquece essa vírgula. 22 não é a metade de 44? Qual é a metade de 1? É meio. Só que tem uma vírgula, então você coloca mais uma casa, tá? Não é para você ficar fazendo conta aqui, rabiscando, hein? Tá? Sempre o caderno de resposta ele tem que estar assim limpo. A conta, você faz um rascunho. Aqui você poderia indicar, ó, vezes 10, aqui vezes 10, tá? Aqui você até poderia isolar o N. 2,2 dividido por 44 igual a 0,05. Não quero rabisco. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, ó, eu vou deixar para vocês, ó, o exercício número 3 nós fizemos, tá? Eu vou deixar o exercício 6 para vocês fazerem também, tá bom? E aí vocês façam sozinhos, aí depois eu passo a resolução para vocês, só para vocês treinarem também, tá? Vamos para o exercício 7. Exercício 7 é um exercício difícil por causa de uma palavrinha do texto. Ele, na verdade, não é um exercício tão trabalhoso, mas se você não perceber dessa palavrinha, você erra o exercício. Então, vamos lá. Ó. Um laboratorista precisa preparar 1,1 kg de solução aquosa saturada de um sal de dissolução exotérmica, utilizando como soluto um dos 3 sais disponíveis em seu laboratório, X, Y e Z. A temperatura final da solução deverá ser 20 graus Celsius. Observe as curvas de solubilidade dos sais em gramas do soluto por 100 gramas de água. Legal, me deu a solubilidade aqui em 100 gramas de água. Qual a massa do soluto necessária em gramas para o preparo da solução? Essa solução que ele está falando. A primeira coisa, eu tenho que descobrir qual dos sais tem dissolução exotérmica. O Z gosta de calor para se dissolver. Ó, ele aumentando a temperatura com a solubilidade com o aumento da temperatura. O Y, coitado, não muda muito. O Y parece sal de cozinha, né? Agora, olha o X que não gosta de calor para se dissolver. Ele vai diminuindo, ó, o gráfico vai descendo, tá vendo? Então, o X é a dissolução exotérmica, tá? O que mais que eu preciso agora? A 20 graus Celsius, eu vou descobrir quanto que eu dissolvo do X. 20, porque aqui está a temperatura. Bati na curva, dissolvi 10. Presta atenção agora, hein? Que agora vai ter um detalhe. A 20 graus Celsius, dissolve 10 gramas do X em 100 gramas de água. Foi isso que eu consigo retirar daqui desse gráfico. Agora, esse 1,1, ó, ele pede qual a massa do soluto, tá? A maioria põe um X aqui embaixo do soluto e embaixo dos 100 gramas aqui, coloca esse 1,1. Só que tem um detalhe, gente. Esse 1,1 não é de água, é de solução. Aqui é água. Eu não posso colocar solução embaixo de água. Aqui eu teria que colocar a massa só da água. O que é a solução? A solução é o soluto mais o solvente. Muito cuidado, ó, vou passar aqui para gramas. Então, não posso pôr aqui embaixo 1.100 gramas. O pior é, se você pôr e colocar aqui o X, você acha a alternativa, tá? Ficou claro? Por que eu não posso colocar esse 1.100 gramas embaixo de 100 gramas de água? Porque 1.100 gramas não é da água só, é da água mais o soluto. Então, nessa linha aqui que eu coloquei, eu vou precisar acrescentar mais a linha da solução, que é o soluto mais o solvente.
Por que até agora eu não fiz isso? Porque até agora os exercícios me davam a massa da água. Então, eu não precisei colocar essa linha. Agora, eu preciso por causa da informação. Então, 10 mais 100, 110. Legal. Agora sim. Essa massa é da minha solução, solução embaixo de solução. Aí, eu vou achar a massa do soluto, que é a pergunta. Daqui para cá, gente, multiplica por 10. Então, 10 vezes 10 dá 100. Se ele pedisse quanto de água? Daqui para cá vezes 10, daqui para cá vezes 10. Seria 1000, né? Mas ele não perguntou, tá bom? Então, cuidado com esse exercício, porque aqui ele não falou que era 1.100 gramas de água. Por isso que eu não pus aqui embaixo. Se fosse, seria, eu colocaria. Tanto que, se você colocar 1.100 gramas aqui, você acha a alternativa, tá? Que é 110 gramas aqui, mas vai estar errado. Tá certo, pessoal? Então, espero que tenha ajudado. Analisem direitinho os exercícios, tente fazer sozinhos, tá? Passando para a apostila é uma excelente maneira de estudar, tá? Vocês viram como faz e é legal de vocês trabalharem, né, a resolução, tentar fazer sozinhos, tá? Então, ficou aí para vocês fazerem apenas o exercício 6, tá bom, gente? Então, um beijo enorme.